bem-vindos mais uma vez ao nosso ciclo de palestras. Hoje, nossa primeira palestra desse ciclo de palestras 2023, promovido pelo NUTEDES, que é o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC. Hoje nós trazemos nosso convidado, nosso primeiro palestrante dessa edição do ciclo de palestras, que é o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, que é o coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, lotado no Departamento de Cirurgia da UFC, e há 20 anos trabalha no contexto da saúde digital, iniciando pela telemedicina e com bastante ênfase nos processos de ensino-aprendizagem suportados pelas ferramentas das tecnologias digitais da informação e comunicação, conhecidas como TEDx. Professor, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras. Agora é com o senhor. Ok, obrigado. Quero inicialmente pedir a vocês desculpa pelo atraso. Tive um pequeno contratempo logo no final da manhã, mas vamos dar início aqui ao nosso ciclo de palestras em 2023, começando por comentar um assunto que está na ordem do dia, que é a saúde digital no Brasil. E essa apresentação, ela é uma apresentação com coisas bem básicas, para que a gente possa depois explorar uma série de outros tópicos e detalhes que estão dentro dessa denominação saúde digital. Muito bom. Quero falar um pouco sobre a evolução histórica do que hoje nós conceituamos como saúde digital, mostrar algumas diferenças de conceitos, um mais antigo e um bem mais recente, mostrar qual é o melhor contexto para nós entendermos o que hoje está sendo denominado de saúde digital. E, finalmente, depois de umas 3 décadas, entrou realmente na estrada, na seara da saúde digital. Quais as vantagens do que hoje nós denominamos saúde digital? Discutir um pouco sobre os desafios que são enfrentados. Essa é uma saga pela qual todos os países que conseguiram implantar a saúde digital tiveram que enfrentar. Fundamentalmente, discutir o que nós, profissionais da saúde, precisamos estar atentos nesse caminho para a maturidade digital na área da saúde. Falar um pouco do panorama internacional e do panorama nacional e algumas reflexões e algumas indicações bibliográficas, né? Muito bem. Historicamente, desde que se pensou em utilizar alguma ferramenta para automatizar, alguma máquina para automatizar processamento de dados, utilizando uma denominação antiga, para auxiliar no processamento de dados populacionais e também para a área da saúde, pode se referir já ao censo de 1890 com a máquina de Olerite. Olerite era um engenheiro que foi convidado para trabalhar no serviço oficial de censo nos Estados Unidos, que tinha passado quase a década anterior todinha, tinha levado 7 anos para completar o censo de 1880. E no censo de 1890, utilizando cartões perfurados e a máquina de processamento de informações de cartões perfurados, que não foi invenção do Olerite, ele conseguiu fazer em 2 anos o trabalho que na década anterior tinha levado mais de 7 anos para ser realizado. Ele realizou, parece que 2 anos e meio. Não existe um dado muito preciso a respeito de quanto tempo levou, mas foi coisa entre 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos, né? Na realidade, a invenção dos computadores mesmo começou na década de 40, mas muito associado ao esforço da década, que foi a década em que houve a Segunda Guerra Mundial, né? Já em 1943 já havia uma solicitação de setores do exército americano para que se desenvolvessem máquinas que ajudassem no cálculo, né, da balística, e esse desenvolvimento foi muito lento, tanto é que entrou na década de 50 e os computadores não tiveram muita ajuda, muita decisão, exceto o trabalho que foi feito na Inglaterra, que conseguiu, de uma maneira mais rápida,
decifrar mensagens que os alemães enviavam para orientar seus navios, e com isso conseguiu-se fazer alguma coisa, mas tudo muito concentrado em cima, na década de 40, do esforço de guerra, e na década seguinte, do ano 50, com o esforço para as ações da chamada Guerra Fria, né? Na verdade, o que mais marcou a década de 50 foi a invenção do transistor, e a partir daí os circuitos integrados, e tudo isso permitiu um crescimento muito grande na produção dos computadores, que eram todos a válvula. Eram aparelhos caros, dispendiosos, que davam muito trabalho, as válvulas queimavam, e o mais famoso desses computadores foi o ENIAC, porque o Mark I e o Mark II, eles sequer foram muito divulgados, exatamente por causa do receio que havia em que essas máquinas pudessem ser utilizadas para mudar o cenário da Guerra Fria, privilegiando um ou outro oponente, né? Na década de 60, 70 e 80, houve um contínuo progresso na melhoria dos computadores, que foram ficando menores, foram ficando mais baratos, mais velozes, e uma série de outras coisas interessantes ocorreu. Por exemplo, a possibilidade de que o sistema operacional dos computadores pudesse ficar dentro, armazenado no próprio computador. Antes, você tinha que ter um dispositivo externo, onde você colocava o sistema operacional, e isso era um elemento de lentidão. Houve também o desenvolvimento dos bancos de dados, houve o desenvolvimento dos sistemas de consulta a bancos de dados, mas o que mais ressaltou na década de 60 foi exatamente a criação da internet, né? A criação da internet também esteve muito associada ao receio dos ataques que pudessem vir de outros países, principalmente da Rússia, porque a Rússia conseguiu lançar o Sputnik, e isso criou um verdadeiro frenesi de receio de que, se uma instituição, se um país tinha conseguido colocar uma máquina no espaço, era muito provável que ela usasse isso também como uma intimidação futura, um risco futuro de uma intimidação para lançar bombas, lançar ataques a partir do espaço. E a grande preocupação na época era que fossem atingidos centros de comunicação importantes, centros de decisão, aliás, importantes, porque se ficassem sem comunicação, praticamente não tinham como desenvolver alguma campanha para combater o ataque externo que tivesse ocorrido, né? E a partir daí houve novamente, por causa desse receio de guerra, a indução para criar um sistema de comunicação que pudesse ser mantido independente de qual setor fosse atingido. E daí surgiu o interesse de fazer essas comunicações, e todo o sistema da internet se desenvolveu. Mas só na década seguinte aconteceu o outro grande avanço, que foi a criação da web. Então, veja, aqui a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a internet é uma coisa, a web é outra coisa. A internet, a grande ferramenta foi o e-mail. Por isso é que até hoje a gente sabe que o e-mail, ele é uma ferramenta que ele pertence à internet. O que nós usamos muito hoje não é o e-mail no seu formato original, nós usamos hoje o web e-mail, né? Mas, na verdade, o e-mail originalmente, ele foi uma invenção ainda na época da internet. A web, o seu desenvolvimento, deve-se muito a esse pesquisador, o Tim Berners-Lee, que trabalhava inclusive na Europa, e a partir dos anos 2000, muitas outras coisas têm acontecido, com uma tendência muito grande a que a digitalização na área da saúde seja cada vez maior, enfrentando, como todas as grandes invenções na área da saúde, resistências, muitas delas às vezes infundadas, e a melhor maneira de você vencer essas resistências é através da educação. Por isso é que se observa que, com a invenção da web, houve um grande boom também no avanço da educação à distância online, né? Porque a educação à distância baseada na web, tem inclusive essa denominação também, ela permitiu um crescimento exponencial um avanço fantástico das atividades, dos processos de ensino e aprendizagem, que hoje estão também trazendo uma contribuição muito grande na democratização do ensino, na melhoria da qualidade do ensino, e a todo um esforço
E por isso se justifica que, ao se falar em saúde digital, se privilegie o uso da educação à distância, porque permite uma escalabilidade, só que a educação à distância é uma coisa, ensino remoto é outra. Não se trata simplesmente de você repassar de maneira mais fácil conteúdos, e sim repassar conteúdos de tal forma que a aprendizagem possa ser significativa, e não propiciar apenas uma aprendizagem mecânica. A grande promessa agora, né, passados os primeiros 20 anos do século e de um novo milênio, né, é o que pode ou não pode trazer a inteligência artificial. As promessas são muito grandes, os riscos também, e principalmente a discussão, ela é muitas vezes assodada, muitas vezes apressada, muitas vezes agora inclusive com a associação da inteligência artificial ao processamento de linguagem natural, com o ChatGPT e outros, né? Então, diariamente surgem diversos propostas de uso da inteligência artificial para todas as áreas que você queira imaginar, né? Então, há uma discussão muito grande, muitas pessoas que se colocam contra, muitas pessoas que se colocam a favor de forma, muitas vezes, infundada. Por isso mesmo é que nós precisamos aprender cada vez mais sobre isso, para que a gente possa, pelo aprendizado, ter uma participação criativa, ativa e consistente com o espírito crítico, para que os benefícios sejam sempre maiores do que os riscos e os malefícios, né? Ao longo desses anos, desde que pela primeira vez se usou um computador para resolver algum problema na área da saúde, ou se teve pelo menos a ideia, isso lá para o final da década de 40, né? De lá para cá, foram surgindo diversas denominações para esse novo campo de atuação. No início, as primeiras publicações foram encaminhadas para periódicos de bioengenharia, porque era o termo que existia, bioengenharia, que abrigava tudo. Não existia uma denominação específica para esse novo campo que estava surgindo com o uso das tecnologias digitais, da informação e das comunicações na área da saúde. Outro termo que surgiu algum tempo depois foi processamento automático de dados. E aí veio, evidentemente, a tentativa de descrever esse novo campo, que hoje é considerado uma ciência, né? Veio a denominação de computação médica, computação em saúde, logo depois surgiu ciência da informação médica. O termo informática só surgiu na década de 60, e logo se passou a falar em informática médica, informática em saúde. Os Estados Unidos, inclusive, criaram uma especialidade que, pelo menos nos Estados Unidos, ela ainda é muito ligada só à parte da profissão médica, que é a informática clínica, até que, passado algum tempo, começou-se a perceber que esses termos, ciência da informação médica, informática médica, informática em saúde, computação, etc., eram termos inadequados, porque eles sempre chamavam mais atenção, privilegiavam mais os processos técnicos e não o processo de criação e de processamento da informação, a inteligência atrás do processo de trabalhar as informações para trazer benefícios para a medicina e para as pessoas que precisavam de cuidados médicos. Surgiu, então, a ideia de uma nova denominação e foi considerada que a informática biomédica era a melhor denominação. Antes foi criado também o termo bioinformática, que é principalmente ligado a todo o uso das tecnologias digitais para, por exemplo, a maneira como se conseguiu desvendar o código genético humano, né? E o estudo do código genético, o desenvolvimento do conhecimento a respeito da produção de moléculas complexas, né? Tudo isso ficou dentro de um outro campo chamado bioinformática, né? É um campo separado. Bom, o termo informática biomédica foi aceito, mas muitas instituições, por uma questão de tradição, que já tinham utilizado a denominação de informática médica ou informática em saúde, não quiseram mudar essa denominação. E algumas outras mudaram. Um exemplo clássico foi o livro considerado a primeira grande enciclopédia de saúde digital no mundo, que foi o livro do professor Edward Shortleaf, que na sua 4ª edição
na sua terceira edição, mudou o nome para Informática Biomédica, né? Com a continuidade, surgiram outras denominações, como e-health, e-saúde, e agora o termo que engloba todos esses outros termos proposto pela Organização Mundial de Saúde é saúde digital, o Digital Health, né? Qual é o grande problema de ter profusão de denominações? Esse pesquisador, o Paul Sonnier, diz uma coisa muito interessante. A profusão de denominações cria uma barreira semântica. Por quê? Cada pessoa de uma determinada área passa a achar que a sua área é que é a mais importante, que é a sua área que deve dominar as demais áreas. Enquanto que a tendência hoje, fundamental na sociedade digital, é nós privilegiarmos a convergência. Além do mais, se você tem uma barreira semântica ou várias barreiras semânticas, você impede quem está enviando a mensagem, você impede quem está recebendo a mensagem, porque eles estão constantemente tendo uma dificuldade, porque a falta de concisão tecnológica, tá certo? Ela não privilegia a clareza na comunicação. Então, se nós temos uma concisão tecnológica, isso começa favorecendo a comunicação mais clara e, inclusive, isso contribui muito para evitar o famoso tribalismo, ou seja, as tribos que continuam achando que o seu aro, o seu lado, o seu domínio, o seu silo é o mais importante. E hoje, se você não tem uma comunicação muito efetiva, não melhora os processos de comunicação, o mundo digital sofre muito com isso. Por isso, às vezes, você leva tanto tempo para implantar uma determinada ferramenta, uma determinada realidade, e nós vamos comentar um pouco mais sobre essas lacunas que ainda estão persistindo no Brasil e que precisariam ser rapidamente solucionadas. A denominação saúde digital, portanto, ela foi criada para servir como um grande guarda-chuva que permitisse, em escala global, uniformizar todas as outras denominações. E isso tem sido enfatizado em escala global por causa da grande necessidade de nós estabelecermos um constante diálogo entre as partes do mundo desenvolvido, os locais do mundo desenvolvido, que têm conseguido êxito nesse trabalho, inclusive já corrigindo alguns dos seus erros, quando das iniciais implantações de ferramentas e de processos de saúde digital, para que nós possamos ter um ganho em escala global, uma escalabilidade mais acentuada e não tenhamos necessidade de repetir erros que ocorreram em outros locais, se nós soubermos como compartilhar e como entender como deve ser o melhor processo de implantação. Na realidade, vejam, tudo o que já se podia falar de informática biomédica, vejam aí essa definição, esse conceito, tá certo? Que foi publicado e divulgado pela American Medical Information Association, veja, Associação Americana de Informática Médica. Essa associação permaneceu com o nome dela por uma questão de tradição. Ela não quis mudar para a Associação Americana de Informática Biomédica. Ela continuou sendo a Associação Americana de Informática Médica, né? E esses dois autores, já em 1909, final da década de 90, publicaram esse trabalho dando ênfase à definição, à necessidade de definição, tá certo, do que era essa nova área de conhecimento, né, e com a chancela da AMIA, dizendo que informática biomédica seria um campo interdisciplinar que estuda e procura utilizar com eficácia dados, informações e conhecimentos biomédicos para investigação científica, resolução de problemas, tomada de decisões, motivada pelos esforços para melhorar a saúde humana. Já nessa definição, é possível ver que quando a gente quer definir saúde digital como simplesmente a aplicação de tecnologia digital e da informação e das comunicações na área da saúde, esta é uma definição muito pobre, porque a saúde digital em si, ela vai muito mais além do que simplesmente o uso das tecnologias digitais. Já essa nova conceituação do Paul Sonnier, e esse site é muito interessante de ser conhecido, Story of Digital Health, ele, no seu livro, que eu vou depois mostrar a capa do livro,
que é uma leitura que eu considero quase que indispensável a todos, ele ressalta que a saúde digital deve ser vista como a convergência entre a revolução da genômica, a revolução digital, com a saúde, os cuidados com a saúde, a vida e a sociedade. Ou seja, em vez de nós pensarmos nas tecnologias digitais da informação e das comunicações apenas como ferramentas, nós precisamos utilizar essas ferramentas como um meio que permita nós fazermos a convergência entre toda a revolução digital e toda a revolução que a genômica tem trazido, desde que esses recursos foram utilizados, os recursos das tecnologias digitais foram usados para desvendar o código genético humano, e tudo que hoje se consegue obter a respeito de informações genéticas dos pacientes e a respeito das doenças, tá certo? Para que nós possamos conseguir atuar no ecossistema da saúde, facilitando todos os processos de melhoria dos cuidados e de facilitar também a possibilidade de que mais pessoas sejam incluídas nos cuidados com a saúde, não é? Ou seja, na verdade, quando a gente fala que tem que pensar de uma forma ecológica nos cuidados da saúde, utilizando as tecnologias digitais, dentro do conceito de saúde digital, nós temos que ver que, antes de tudo, isso é uma questão cultural. A saúde digital, portanto, é um fenômeno cultural. E, como todos sabem, como cultura não se muda por decreto, tem tudo a ver com a educação. Daí a importância, que é o que a maioria dos países desenvolvidos fez e continua fazendo. Um exemplo disso é a Inglaterra, né, que contratou, inclusive, um grande pesquisador da área, que é o Eric Topol, para dar um contínuo processo de educação, ou seja, a saúde digital implica num processo de educação continuada e, mais ainda, um processo de educação permanente. Dessa forma, a melhor maneira, o melhor contexto para que nós possamos encarar o que significa a revolução da saúde digital é pensar na transformação digital, onde novas práticas laborais, com agilidade, eficiência e eficácia, levam à verdadeira disrupção das maneiras tradicionais como a saúde tem sido praticada. Nós vivemos dentro de uma sociedade digital. Este fenômeno da transformação digital se apoia em dois grandes braços, em duas grandes colunas. Uma é a convergência digital, ou seja, a possibilidade de que todos os dados, de que todas as informações significativas, principalmente, o conhecimento e a própria cultura, hoje tudo isso pode ser versado numa linguagem universal de comunicação, que é a linguagem digital. Ou seja, essa convergência digital é que se torna o primeiro grande elemento da transformação digital pela qual a sociedade está passando. Nada disso, entretanto, seria possível se, ao mesmo tempo, nós não tivéssemos o outro braço da transformação digital, que é a divergência de plataformas. Divergência de plataformas significa o quê? Que eu posso ter essas informações e suas diversas combinações, os dados, as informações e suas diversas combinações versadas, transferidas, transmitidas através de uma linguagem universal, que é a linguagem digital, mas, ao mesmo tempo, eu posso acessar esses dados, essas informações, por meio de diferentes dispositivos. Um caso bem simples explica isso à sociedade, é o caso, por exemplo, das páginas da internet, das páginas da web, né? Uma página da web você pode acessar de um computador fixo em casa. Essa mesma página você pode acessar através do seu computador portátil, pode acessar através do seu tablet, pode acessar através do seu celular, independente do tipo de celular que você tenha, porque hoje uma página da internet, por natureza, ela tem que ser uma página que se adapte ao dispositivo no qual você vai acessá-la, tá certo? É o que chamam, essas páginas, elas precisam ser capazes de se adequar ao dispositivo. Se você fizer uma página que só pudesse ser vista em um tipo de aparelho, isso não ia trazer nenhum benefício de você ter essa página numa linguagem universal de transmissão de dados, certo? A página se adapta ao aparelho. Cria-se, assim, uma possibilidade de fazer, inclusive, ações móveis
porque você pode hoje, do seu aparelho digital, independente do tamanho que ele tenha, da potência que ele tenha, e uma característica é que eles cada vez ficam menores, mais baratos e mais potentes. Esses aparelhos, eles permitem que você acesse de uma forma ubíqua, porque a comunicação à distância, ela está muito facilitada por causa das redes sem fio, e com isso você universaliza a possibilidade de comunicação em interferências em diversos tipos de negócio na sociedade moderna, tá certo? Com o evento, inclusive, da comunicação sem fio 5.0, né, da web, da internet sem fio, da web e da 5G chegando, nós vamos ter, inclusive, a evolução da saúde digital para o patamar da comunicação 5.0, onde nós vamos ter a singularidade, que é a convergência dos dispositivos computacionais, informacionais, com o mundo real e com o mundo biológico de uma forma quase que sem nenhum limite, né? Bom, aí estão 2 livros que inicialmente são recomendados à leitura de quem se interessar por esse assunto, né? Para finalizar essa primeira parte, dizendo o seguinte, que a saúde digital ela é hoje considerada como uma grande revolução apoiada nesses 2 grandes braços, nessas 2 colunas, mas o que nos objetiva é encontrar a possibilidade de alcançar o chamado triplo objetivo, né? E hoje já se fala na existência de um 4º objetivo. Quais são os grandes 3 objetivos da saúde digital? O primeiro deles é uma questão de resolutividade, ou seja, nós queremos melhorar a qualidade da atenção. Telemedicina, por exemplo, e a telesaúde trazem exemplos bem concretos de como nós podemos melhorar a qualidade da atenção com mais resolutividade, com possibilidade de ter tomadas de decisões melhoradas por toda a possibilidade, todo o conjunto de informações que é possível transferir e é possível obter no momento em que o paciente está sendo atendido, no local que ele está sendo atendido e no momento em que é preciso ter essa informação. O segundo grande objetivo da saúde digital é um objetivo ligado à equidade, ou seja, nós precisamos encontrar meios efetivos que nos permitam enfrentar a situação de que na saúde nós temos sempre um número de necessidades maior e de recursos menores. Portanto, nós precisamos arranjar maneira de propiciar maior inclusão das pessoas, portanto, facilitando a equidade, favorecendo a equidade. E, por fim, por último, nós precisamos reduzir os custos. E essa redução de custos, ela ocorre no momento em que a gente consegue racionalizar os gastos, reduzindo o desperdício, né? Na verdade, para isso, nós precisamos ter a chamada força de trabalho para executar os processos da saúde digital. E essa força de trabalho, ela tem 3 grupos bem distintos, mas que precisam trabalhar em perfeita sintonia. É o grupo dos profissionais ligados à área de tecnologia, sem dúvida, o grupo de profissionais da área da saúde, que estão geralmente na ponta, efetivando os cuidados na medida em que eles são necessários, mas também precisamos do grupo de pessoas ligadas à parte de gestão, são as tecnologias de produção, gestão, gerência, administração. Portanto, nós precisamos que essas pessoas entendam também esses conceitos de saúde digital para que nós possamos levar esse conjunto de possibilidades de forma harmônica. Se você não tiver logística, não tiver gestão, não tiver governança e nada disso for formado para dar suporte às outras equipes, aos outros conjuntos profissionais, é muito difícil que a saúde digital possa se manter. Bom, mas eu comentei aqui que já se pensa num 4º objetivo. Sim, o 4º objetivo diz respeito a não só os profissionais que trabalham na área da saúde, como também aos próprios usuários, os pacientes. Esse 4º objetivo é a satisfação com a jornada de saúde e a jornada de trabalho em saúde.
Você, como profissional de saúde, na medida que você adota os recursos disponibilizados dentro do contexto da saúde digital, você precisa sair da sua jornada de trabalho com maior satisfação, inclusive dizendo, essas ferramentas melhoraram e me ajudaram na minha jornada de trabalho. Da mesma forma, o paciente. O exemplo muito simples é isso, olha, o paciente que ele participa de uma consulta sem precisar se deslocar, em geral, ele tem uma satisfação muito maior do que se ele precisar se deslocar, perder tempo, vir do interior, às vezes de uma maneira até muito sofrida. E se esse paciente recebe esse cuidado à distância e esse cuidado resolve o seu problema de saúde, claro que a jornada de saúde desse paciente vai ser indiscutivelmente melhor. Da mesma forma, por exemplo, quando se fez um grande esforço para introduzir o prontuário eletrônico em alguns países no exterior, o que se percebeu foi que, como havia uma insistência muito grande em obter apenas os recursos ou os resultados administrativos trazidos pelo prontuário eletrônico, isso sobrecarregava de tal forma a jornada de trabalho do médico, que isso trouxe muito mais burnout, muito mais dificuldades do profissional do que satisfação do profissional com a sua jornada de trabalho, tá certo? São dois exemplos bem clássicos na literatura. Portanto, esse quarto objetivo, ele hoje cada vez mais se acrescenta esse objetivo também aos objetivos da saúde digital. Bom, o grande problema a ser encontrado, a ser vencido, o grande problema, como eu disse, a saúde digital é um fenômeno puramente cultural, e aí o grande primeiro problema a ser enfrentado na área da saúde, com o uso das tecnologias digitais e no contexto da saúde digital, é exatamente o fato da área da saúde, em especial a medicina, ser uma área ainda muito tradicional, né? E essa tradição, ela é antiga, é histórica, né? O exemplo bastante clássico é o exemplo do velho estetoscópio, que hoje se transformou no verdadeiro símbolo da profissão médica, mas o estetoscópio levou 200 anos para poder ser aceito. Ninguém queria aceitar o estetoscópio. Todo mundo achava que o método de ausculta melhor é você encostar o ouvido no paciente, né? E o estetoscópio hoje já tem, inclusive, versão digital. E tem muita gente que acha que ter uma versão digital do estetoscópio é exagero, né? Então, veja, o primeiro trabalho que se tem que fazer para a implantação da saúde digital é conseguir vencer a resistência à mudança que existem dentro das diversas áreas da saúde, e em especial a medicina. Do mesmo modo que se encontra muita resistência com o uso da educação à distância, ainda quando na realidade o que você precisa é pensar que esses processos todos, eles não vêm para substituir, ele vem para melhorar o que já existe. O médico que aprende a trabalhar com telemedicina, ele vai melhorar a sua jornada de trabalho e vai melhorar a jornada de trabalho dos seus pacientes. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui tentar discutir que os prontuários eletrônicos eram melhores do que os prontuários em papel, e hoje ninguém tem mais dúvida disso, por diversos motivos, na verdade, eu recebi diversas respostas bastante complicadas, respostas inclusive deseducadas, porque o padrão era o prontuário em papel e todo mundo achava que o padrão em prontuário em papel era uma coisa que não deveria ser mudada nunca. Hoje a gente sabe que o prontuário eletrônico, o registro eletrônico de saúde, tem diversas vantagens, inclusive vantagens relacionadas à segurança da informação e à segurança dos dados do paciente, né? Dito isso, é preciso que a gente lembre assim, não é possível você trabalhar com ferramentas digitais se você não tiver competências suficientes para isso. Então, outro grande desafio é você reduzir a exclusão digital entre os profissionais da área da saúde. E você precisa que esses profissionais entendam que eles têm que ir além da simples alfabetização digital. Eles precisam, além da alfabetização, terem também letramento e, mais ainda, se possível, é preciso que eles tenham e desenvolvam literacia digital. Tá certo? No Brasil, outras lacunas também constituem desafios. Por exemplo, no mundo todo, a saúde digital já foi reconhecida como ciência. Mais especificamente, foi reconhecida como ciência
como uma tecnociência que ela é multi, inter, intra e transdisciplinar. Várias e várias publicações internacionais mostram que você tem que ter conhecimento de diversas áreas para poder conseguir trabalhar na perspectiva da saúde digital. No Brasil, para que uma determinada área de conhecimento seja reconhecida como ciência, é preciso que a CAPES e o CNPq aceitem que esta área de conhecimento existe. No Brasil, até hoje, saúde digital, nenhuma das suas denominações anteriores foi reconhecida como área de conhecimento. Ou seja, essa tecnociência chamada saúde digital no Brasil não tem status de ciência. Isso é um problema sério, porque quando você quer oferecer curso de pós-graduação stricto sensu, você não pode usar a palavra saúde digital, porque se você usar a palavra saúde digital, você não tem nenhuma área da CAPES que você leve para poder fazer essa aprovação, né? Outro detalhe aqui, mais especificamente em relação à profissão médica, você vê que também ela não é uma área de atuação do profissional médico. Não sendo uma área de atuação do profissional médico e de nenhuma outra área, sub-área ou área paralela ou área complementar da saúde, ou área da saúde, as diversas profissões que são reconhecidas como da área da saúde, não tem, por exemplo, no Brasil, como você oferecer uma residência médica, né? Nem uma residência multiprofissional em saúde digital, né? Ou uma residência uniprofissional em saúde digital. Por quê? Porque você só pode oferecer programa de residência em áreas que sejam consideradas áreas de atuação da medicina. E os nossos conselhos federal, os nossos conselhos estaduais ainda têm muita resistência com isso. Eles acham que o uso da saúde digital vai terminar desempregando o médico, a saúde digital vai terminar sendo uma coisa que vai substituir o médico, ou que todo mundo vai poder fazer saúde digital e vai poder atuar em áreas que são específicas do médico. Esse não é o caso. Na realidade, você tem que vencer essa resistência para você consolidar exatamente quais são as prerrogativas dentro da saúde digital de cada um dos seus diversos profissionais, porque todos têm que trabalhar integrados. A atuação da enfermagem na saúde digital é bem característica e ela tem esse espaço, da mesma forma que tem a psicologia, da mesma forma que tem a fisioterapia, da mesma forma que tem a medicina. Então, nós precisamos acabar com essa situação, tá certo? De continuarmos cultuando a vivência do doutor dinossauro, tá certo? Quando ele, por receio de que a sua atuação profissional sofra alguma defasagem, ele não aproveita o uso das tecnologias digitais para fazer o contrário, fazer com que essas tecnologias ajudem ele a fazer um trabalho de atualização permanente, desenvolvendo, inclusive, com eficácia e eficiência, a capacidade de vencer o grande desafio da nossa geração, que é o desafio da aprendizagem ao longo da vida e por toda a vida, o long life learning, tá certo? Do ponto de vista internacional, inclusive, observa-se também que, além de ser reconhecida como ciência, existem grandes incentivos para uso de telemedicina, PEP, registro eletrônico de saúde, sistemas de apoio à decisão, utilização de informações vindas das ômicas, de um modo geral, pesquisa, inovação, inteligência artificial. E isso tem sido um dos grandes diferenciais dos países desenvolvidos em relação aos países que não conseguiram se desenvolver. A existência de incentivos. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi nitidamente perceptível que grande parte das universidades, eu acho que hoje quase todas as universidades americanas, possuem departamentos de informática em saúde ou departamento de informática biomédica. O Brasil, para vocês terem uma ideia, até hoje, as universidades estão fora do circuito da saúde digital, porque não conversam, está compreendendo, não há um diálogo produtivo dentro das universidades para que nós possamos ter incentivos. O Brasil até hoje só tem uma universidade do conjunto de universidades federal que desenvolveu um departamento de informática em saúde. Foi na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Nenhuma outra universidade federal do Brasil, e que eu conheça nenhuma outra universidade estadual, nenhuma das universidades públicas do Brasil, teve incentivos ou entendeu que era importante desenvolver um departamento de informática em saúde ou de informática biomédica.
dentro desse padrão de ser multi, inter, intra e transdisciplinar. Essa criação de departamentos nas universidades americanas trouxe como resultado a oferta muito disseminada de cursos de pós-graduação, de mestrados, inclusive muitos deles mestrados com educação à distância. Você hoje tem possibilidade de fazer um mestrado em informática em saúde, informática biomédica nos Estados Unidos, inteiramente à distância, indo lá provavelmente só para fazer suas provas, e talvez até já existam mestrados que permitem que você faça a prova também à distância, porque isso hoje não é mais segredo nenhum, e tem todos os requisitos para você fazer isso dentro de padrões confiáveis, com segurança e com idoneidade. Muito bem. No Brasil, nós estamos em curso com a implantação da saúde digital, tá certo? Mas, apesar disso, os incentivos são muito escassos, não há um diálogo produtivo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Dentro do próprio Ministério da Saúde, há setores que não dialogam, não tem interlocução mais próxima, o que seria muito melhor se isso ocorresse, tá certo? As oportunidades de formação com isso são insuficientes. O diálogo entre os diversos apoiadores é um diálogo muito escasso. As instituições não convergem, né? Nós temos poucas oportunidades de cursos de especialização, pouquíssimas oportunidades de curso de pós-graduação. Aqui na Faculdade de Medicina nós temos vários cursos de pós-graduação de qualidade muito boa, mas nenhum deles tem sequer uma linha de pesquisa na área de saúde digital ou alguma área parecida que pudesse desenvolver esse esforço. Enfim, persiste aquela filosofia, está compreendendo, dos silos, né? Que esse triplo objetivo de melhorar a qualidade, a equidade, a redução de custos, fica, obviamente, bastante prejudicado, né? Hoje, você tem que pensar na educação, e essa educação em saúde digital, ela deve começar já nos cursos de graduação. Você não pode esperar que o aluno de graduação entre no mercado de trabalho e só depois que ele entra no mercado de trabalho é que ele vai aprender o que é saúde digital. Não, ele já deveria começar a aprender isso já na graduação. Já ser despertado na graduação para desenvolver competências digitais das quais ele não vai se furtar de ter que usar isso quando estiver em pleno exercício profissional. Tá certo? É preciso, então, que você tenha engajamento e não ficar pensando no ônibus do futuro com as cadeiras vazias. E, evidentemente, que essa convergência é fundamental, porque hoje, aquele tripé ensino, pesquisa e extensão da universidade, ele não ficará mais completo se ele não for complementado, se a ele não for acrescido um outro tripé, que é o tripé da inovação, do empreendedorismo e, principalmente, da liderança apreciativa. Então, falta muita liderança no país. As instituições não convergem. Não existe ainda um pool de instituições que resolva se unir para, juntando as suas diversas forças, nos seus diversos locais de atingimento, propiciarem uma implantação mais plena dos cuidados que podem ser trazidos e melhorados com a saúde digital. Bom, pessoal, há uma profusa literatura, né, no mundo, e alguns autores que merecem ser conhecidos, né? Aqui no canto inferior, à minha direita, né, está a famosa produção do livro do professor Edward Shortleaf, que é o Biomedical Informatics. Esse livro já aqui está na sua 5ª edição, e eu acho que já deve estar sendo já deve estar sendo produzida uma edição nova. Esse livro eu comprei ainda na 3ª edição em papel, mas a 4ª e 5ª edição já foi possível obter em PDF, né? Eu tenho a impressão que ele provavelmente, numa próxima edição, deverá chamar esse livro de Saúde Digital, porque esse livro, quando foi publicado a primeira vez, ele foi publicado com o termo de informática médica, né? Aliás, de informática em saúde. E ele, na 4ª edição, 3ª edição diante, ele passou para informática biomédica, né? Esses outros 3 livros aqui são também muito interessantes, de um cardiologista americano que vem se dedicando muito à saúde digital, e também
um expert em genômica, né, que é o Eric Topol, né? Esses 3 livros, esse é o mais novo, esse é o livro que ele publicou, o segundo livro que ele publicou, e esse foi o primeiro livro com um título muito curioso, né, a destruição criativa da medicina, onde ele já falava da revolução digital e ia conseguir fazer com que nós recriássemos todos os processos de atenção na área da saúde por conta do uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações. Esse autor, o Paul Sonnier, que eu citei lá no começo, que falou na necessidade de nós termos uma comunicação clara às custas de unificarmos e melhorarmos, né, os nossos conceitos, porque conceitos claros realmente permitem uma melhoria na comunicação, tá certo? Esse livro aqui é muito interessante e ele diz que teve uma verdadeira epifania, uma verdadeira descoberta, quando percebeu que tudo o que ele vinha fazendo era uma coisa que poderia ser denominada de saúde digital. E ele, inclusive, acredita ao Eric Topol a ideia de ter essa denominação, que somente em 2018 foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né? Mas esses 2 autores já tinham falado em saúde digital, em revolução digital, quase 3 décadas à frente, né? Um outro autor que eu recomendo bastante também é ele é médico, Bertalan Meshkov, e ele tem livros interessantíssimos e publica muito, e ele, com esse livro, o Guia do Futuro da Medicina, está compreendendo? Ele traz alguns insights muito interessantes, e são autores que você precisa ler, precisa conhecer, precisa saber o que eles estão dizendo, porque eles são pessoas que realmente estão constantemente na fronteira do conhecimento da saúde digital, né? Muito bem. Todos nós precisamos, portanto, entender que nós precisamos passar por um processo de transformação para entendermos até onde se pode chegar para a maturidade digital ser atingida, ser alcançada. Veja, esses 2 livros aqui, um falando, né, em transformação digital dos cuidados com a saúde e falando em saúde 4.0, e esse aqui, ao falar de transformação do sistema de cuidados com a saúde, já fala dos cuidados com a saúde 5.0, né? E isso é o processo de maturidade. Você parte de uma instituição tradicional em que os dados estão todos dentro de pequenos silos e não se comunicam. Aí, as instituições passam a ver que é necessário criar times de inteligência para que essas informações possam circular de forma mais efetiva e para dar mais espaço a que as pessoas, trocando informações, possam melhorar os seus processos de trabalho. Em determinado momento, essas informações passam a ser descentralizadas e descentralizadas, elas passam a ter necessidade de maior cooperação e colaboração, mas isso precisa ser, obviamente, acompanhado de um processo que facilite a disponibilização. Não adianta só você descentralizar a informação, mas você precisa trabalhar os processos em que você trabalha também a disponibilização efetiva dessas informações e desses dados, até que chega num determinado momento em que você atinge a maturidade plena em que esses dados já são nativos digitais, ou seja, esses dados já nascem digitais. É o caso aqui de você, por exemplo, ter uma informação que ela precisa ser digitalizada, porque ela foi produzida primeiro em papel, e aqui, quando você usa um prontuário eletrônico, um registro eletrônico de saúde, um sistema de informação em saúde, um sistema de apoio à decisão, esses dados já chegam digitalizados na sua origem. Agora, para que você possa fazer todo o trabalho, né, da utilização desses dados, eles precisam ser dados de qualidade. E quem produz os dados? Quem produz os dados é o profissional de saúde e os outros profissionais que estão trabalhando na atenção à saúde. Se esse profissional não tiver devidamente formado, possivelmente os dados não serão dados de qualidade. E se os dados não forem de qualidade, não adianta ele ser um dado que digitalmente já está nativo, que ele é um dado já digital na origem, se ele não for um dado de qualidade, se for um dado que tenha viés. Tá certo? Meus amigos, era isso que eu queria comunicar. Estou à disposição se tiver alguma indagação, algum comentário, alguma pergunta. E saúde digital é algo para a gente aprender ao longo da vida. Muito obrigado. Nós temos uma solicitação para os participantes, que é o preenchimento desse formulário. Por favor, acessem
né, o bate-papo, por gentileza, e nele nós colocamos esse formulário que é necessário preencher para comprovar a frequência de vocês, para saber de onde que vocês estão nos vendo. Nós percebemos aí que nós temos pessoas lá de Manaus, nós temos pessoas aqui de Fortaleza, temos aí o Thiago Wesley, Lucas Figueiredo, João Vitor, a Thaís, Cássia. Então, todos vocês, por favor, preencham esse formulário de frequência. Nós temos uma pergunta, eu não sei se já foi sanada, professor, durante a apresentação, não sei se o Gustavo se sentiu já contemplado, mas ele havia perguntado qual foram os principais fatores que desenvolveram o ensino à distância na década passada. Certo. Veja, na verdade, o grande boom da educação à distância foi com a criação da web, tá certo? Começou aí, o grande boom da educação à distância começou com a web. Agora, aos poucos foram sendo acrescidos outros conhecimentos para que essa educação à distância começasse a perder as características de ser apenas ensino remoto. Uma coisa que facilitou bastante, e tem facilitado cada vez mais, é o fato de nós termos as comunicações sem fio, tá certo? Porque hoje você, com o sistema de comunicação sem fios 4.0, 4G, aliás, e agora com o 5G, você pode entrar na educação à distância móvel. Inclusive, já há quem diga que hoje não deve falar mais em educação à distância, e sim falar em educação sem distância. Porque, veja, a educação à distância, ela sempre utilizou tecnologias para conseguir resolver dois problemas. O problema do suporte e o problema da transmissão. Essas tecnologias têm se tornado cada vez mais sofisticadas. Quando você tinha a possibilidade de fazer a transmissão, né, dos conhecimentos pela televisão, isso era ainda uma fase da educação à distância que foi superada. Porque hoje você anda literalmente com a sua escola dentro do bolso. Você hoje tem a possibilidade de armazenar os conteúdos e mais ainda, você tem a possibilidade de ir buscar conteúdos complementares em diversas fontes que você aprenda a consultá-las. Então não foi assim, um único fator, foram diversos fatores. A melhoria das telecomunicações, a melhoria dos dispositivos móveis, o chamado, o aparecimento dos chamados dispositivos únicos de acesso. Você hoje pode ter um tablet que telefona, pode ter um telefone que funciona como tablet, né? Esses telefones maiores, de tela maior, é perfeitamente possível você ler coisas nele com uma certa comodidade, com bastante comodidade até, tá certo? Agora, tem que desenvolver a habilidade do uso. Todas essas tecnologias, elas têm se unido, e inclusive também uma maior percepção de que a educação à distância é fundamentalmente algo que está ligado, está compreendendo, intimamente ao planejamento pedagógico, tá certo? Não é simplesmente uma questão de você transmitir conteúdo. Você tem hoje diversas ferramentas para que você possa melhorar a interatividade, possa melhorar a maneira como as pessoas possam, porque o conhecimento das chamadas teorias de aprendizagem trouxe muita coisa importante. Por exemplo, o fato de você saber hoje que as pessoas aprendem de forma diferente. E aí vem o que nos tem ensinado a teoria das inteligências múltiplas, tá certo? Diversas outras teorias, o surgimento do chamado design instrucional, ou seja, qual a melhor maneira de você combinar as diversas ferramentas inteligentes da web, utilizando jogos do bem, vídeos interativos e diversas outras ferramentas que facilitem o aprendizado e possam, inclusive, fazer com que esse aprendizado possa ser customizado. Ou seja, eu faço um determinado tipo de processo que ele se adapta ao ritmo de aprendizado daquela pessoa, flexibilizando, inclusive, e fazendo que você hoje não tenha mais que se deslocar para ir assistir uma aula. Você pode assistir a aula no local que você estiver, de onde você quiser, desde que você tenha conectividade.
Então, foi um pool de ferramentas, né, dentro daquela perspectiva da transformação digital da sociedade. O Bruno Segundo pergunta, professor, há mobilização ou sinalização da mudança do status na saúde digital como ciência pela CAPES? Pronto, vi aqui a pergunta. Bruno, infelizmente não. Infelizmente, a CAPES continua muito tradicional. Infelizmente. Olha, fazem cerca de uns 20 anos, está compreendendo? Que algumas instituições no Brasil, entre elas a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS, tenta ir na CAPES conversar e tentar mudar essa situação. Mas não tem jeito. A CAPES não tem dado a menor chance e ainda muita regada. Sabe-se que por trás disso existe muita pressão ainda de algumas áreas, como, por exemplo, a área da computação, faz muita pressão para que continue assim, porque, de uma forma geral, eu venho de uma época em que, quando se falava em computação, você tinha que ser cientista da computação. E não tem sentido mais, isso é uma coisa inteiramente anacrônica, né? Mas não há ainda nenhuma sinalização de que a CAPES, está compreendendo, se interesse em mudar o que ela pensa a respeito da saúde digital para aceitar que isso possa se transformar na ciência, né? Da mesma forma também que a gente não vê muita sinalização do Conselho Federal de Medicina, nem dos conselhos regionais de medicina, para aceitar que há necessidade de mudar algumas coisas. Por exemplo, o ensino da saúde digital deveria ser uma coisa obrigatória em todos os cursos de graduação da área da saúde, né? A mudança, a aceitação da telemedicina, da teleconsulta, não é nem a telemedicina, da teleconsulta pelo Conselho Federal de Medicina foi quase que um parto a fórceps, né? E eles emitiram a resolução, mas utilizaram uma política de disseminação, uma estratégia de disseminação tão grande que essa resolução foi retirada, porque houve uma grita muito grande por parte dos próprios profissionais da área da saúde, que acharam que iam ser desempregados, que etc. e tudo e tal. Não adianta. Aí veio a pandemia. Só para você ter uma ideia, os núcleos de telesaúde que existiam nas universidades federais, nas universidades estaduais e tal, em novembro de 2019, foram todos desativados pelo Ministério da Saúde. E até hoje não houve mais nada depois disso. Isso foi em abril de 2019, em 2020 veio a pandemia. Aí com a pandemia, aí a coisa mudou, né? Muita gente aí precisando de atendimento e sem condição de atendimento, aí liberaram a teleconsulta inicialmente de forma temporária, só durante a pandemia, e depois virou lei, e a lei, inclusive, não foi só de telemedicina, a lei foi, inclusive, de telesaúde, né? E aí foi liberada a teleconsulta, foi liberado a teleorientação, foi liberado... e algumas coisas já existiam, por exemplo, a teleradiologia já existia no Brasil há muito tempo, já era aceita há muito tempo, está compreendendo? Mas isso não influenciava, está compreendendo? Não influenciava as decisões básicas que precisam ser tomadas, né? Quer dizer, você tem uma ideia, segunda-feira agora, num grande evento em São Paulo, na USP, a telemedicina foi incluída como treinamento obrigatório para os programas de residência. Quer dizer, só agora, depois de toda a pandemia, etc. e tudo, quer dizer, quais são os programas de residência que têm alguma iniciativa para o ensino da saúde digital, da telemedicina, da teleconsulta e etc. Isso é coisa que você tem que aprender, não tem mais como não aprender. Tá certo? Mas essas decisões, se elas fossem suportadas por mudanças estruturais, estratégicas, no âmbito do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, dos ministérios correlatos, a coisa ia andar com muito mais facilidade, né? Hoje, eu acho que uma das principais defesas que se possa fazer em relação ao SUS é exatamente ajudar e apoiar tudo que for possível fazer para facilitar a implantação da saúde digital no país. Porque ela não tem retorno. Ela pode dar resultados menos favoráveis do que poderia dar se essas coisas acontecessem, né? Muito obrigada, professor.
Obrigado também ao Bruno Segundo pela pergunta. A professora Sheila Fontinelli, ela fala excelente explanação sobre as TDICs e suas múltiplas aplicações na área da saúde para aumentar a excelência do cuidado, segurança do paciente e uso sustentável dos recursos, sejam públicos ou privados. O Bruno Segundo aqui diz, lamentável essa situação em relação ao que o professor acaba de falar, sobre a situação, sobre o status da saúde digital como ciência pela CAPES. A professora Sheila, ela comenta aqui que essas transformações se deem nas áreas da educação, saúde, sobre a educação. E também elogia o professor, parabéns professor, por todos esses anos de implantação desse tipo de inovação em nosso meio. O Bruno aqui comenta novamente, nem com essa pandemia é impressionante a resistência. De fato, Bruno, você tem toda a razão, e conforme o professor explicou a situação da saúde digital, mas que a gente tem esperanças, e é por isso que existe todo esse movimento, inclusive o professor também faz todo esse movimento, para que os estudantes, para que os profissionais, eles mudem o seu olhar, mudem os seus pensamentos em relação às novas tecnologias, a essas tecnologias que também farão no nosso sistema, né, único de saúde, para que a população tenha melhor acesso, melhor rapidez nas resoluções dos seus problemas de saúde. É por isso que o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC promove esse ciclo de palestras para falar sobre saúde digital, né, para que nós possamos aí ser parte dessa comunidade que pensa a saúde digital para os novos tempos. Muito obrigada a todos. Lembrando que próxima terça-feira nós temos a continuidade do ciclo de palestras. Nós teremos aqui a Andresa Ohana falando sobre ferramentas de utilização das bases de dados na área de saúde. No próximo dia 18 de julho, nós teremos a Andresa Ohana falando aqui sobre esse assunto. Siga-nos nas redes sociais, onde nós daremos outras informações. Então, professor, muito obrigada. Se eu quiser complementar sua fala, se despedir dos internautas. Muito obrigado. Quero agradecer as pessoas que participaram aqui e vamos em frente. Muito obrigado.